Pense em uma pessoa que não sabe se controlar. Isso foi o que aconteceu com o Henry Jekyll. Oi, meu nome é Ayla Jessen e hoje eu vou falar sobre o livro Médico Monstro, do autor Robert Louis Stevenson, e esse autor também fez O Ilho e a Ilha do Tesouro. E eu só vou destacar aqui que eu li esse livro no Kindle, então eu não vou poder mostrar ele pra vocês. Mas enfim, esse livro ele foi escrito em 1876, na Era Vitoriana. E esse livro ele contém um mistério que leva a uma investigação e termina em uma tragédia. E eu já vou contando aqui que esse resumo é cheio de spoilers, tá? Então, o mistério começa. Numa cidade na Inglaterra, vivia um homem chamado Utterson, que era um advogado reservado e só gostava de amigos com quem ele já tinha convivido há um tempo. E um desses amigos era o senhor Richard Enfield. E eles estavam passeando juntos no domingo, quando Enfield ele viu uma porta que o fez lembrar de um acontecimento. E aí ele contou, né, esse acontecimento para Utterson, que foi numa noite, há uns dias atrás, uma menina e um homem chamado Hyde se chocaram. E Hyde, apesar sem dó na menina, e depois a deixou abandonada, gritando de dor. No dia seguinte, a família pediu indenização e o Hyde foi até aquela porta, pegou um cheque e deu à família em nome do Henry Jekyll, um médico renomado e grande amigo de Utterson. E Enfield terminou seu relato, deixando o Utterson muito intrigado. Pois Henry Jekyll, ele tinha feito um testamento, deixando todos os seus bens para Hyde. E é importante destacar aqui que quando o Hyde dá o cheque, né, para a família, o autor não fala que é o Henry Jekyll, mas eu deixei aqui, eu falei para vocês para ficar melhor de entender. Mas enfim, assim começa o grande mistério, né, que vai pegar a história inteira. O que você acha que o Utterson faria, né? Diante disso, o Utterson, como bom advogado, decide investigar o caso. E ele vai buscar informações com outro médico, um famoso também e amigo do Henry Jekyll, chamado Lion. E o Utterson pergunta a Lion sobre a relação do Henry Jekyll com o Hyde. E Lion fica pálido, dizendo que não quer saber nada sobre o assunto. E diante dessa reação, o Utterson, né, fica mais intrigado ainda. Então, vendo que o Lion não queria responder, ele vai e pergunta para o próprio Jekyll também sobre o seu testamento. E Jekyll também, diante dessa pergunta, ele fica pálido, a mesma reação. E ele diz que não queria também discutir nada sobre o assunto, a mesma coisa que Lion disse. E alguns dias depois desse acontecimento, ocorre um assassinato. Numa noite, Hyde mata um homem. E ao investigarem a vítima, eles descobrem uma carta endereçada ao Utterson. Então eles vão lá, entregam essa carta para o Utterson, vê o cadáver e descobre que a vítima era seu cliente, o senhor Sir Danvers Carey, um membro do parlamento e um homem muito rico. Utterson vai até os aposentos de Hyde, mas não encontra. Então ele vai lá, sabendo que o Henry Jekyll tem uma relação com Hyde, ele vai lá e pergunta ao Henry Jekyll e fala sobre esse ocorrido e pergunta se ele viu Hyde. E Jekyll diz que cortou os laços com Hyde, que não quer saber nada mais sobre ele. E uma prova disso é que o Edward Hyde ele escreve uma carta dizendo que fugiu, dá para Jekyll. Então o Jekyll dá essa carta para Utterson e para Utterson analisar. Diante disso, o Utterson ele mostra essa carta ao seu secretário. Então, o seu secretário ele pega a carta de Edward Hyde e pega uma carta de Henry Jekyll. E ele compara as duas cartas e ele vê que as letras eram idênticas. E isso deixa o Utterson assim atordoado, imagine, né? Descobrir algo assim. Mas depois desse acontecimento, a onda de preocupação passou e todos começam a viver normalmente, inclusive o Dr. Jekyll. Passado o tempo, começa outro mistério. Após o jantar, na casa do Dr. Jekyll, ele se tranca na sua casa para não ver mais ninguém. Para vocês terem uma ideia, nem os empregados não conseguem vê-lo mais. Ele se trancou de todos. E intrigado, o Utterson vai à casa do seu amigo Lion, que estava muito doente também. E quando o Lion ouve o nome de Jekyll, ele piora e diz que não quer ouvir nada sobre ele. E aqui o Utterson, ele descobre, né, que Jekyll se trancou e vai perguntar isso para Lion. Mas Lion, ele não quer falar nada sobre isso. E depois disso, o Lion ele leva um choque fatal e
O Utterson tenta falar com o Jekyll também sobre isso, mas ele não consegue falar com o Jekyll porque sempre que ele vai na casa dele, a porta está trancada. Mas numa noite, o empregado de Jekyll aparece na casa de Utterson, chamando para ver a casa para ver o doutor. E chegando lá, os empregados estão todos ao redor da lareira com medo. O empregado leva Utterson até o escritório de Jekyll e o chama. Mas quem responde não é Jekyll. E o empregado fala que faz meses que ele não via Jekyll, mas ele viu Hyde saindo de casa. Então, diante dessa informação, o Utterson decide arrombar a porta e ele, empregado, arromba a porta e encontram o Hyde morto no chão. Eles pensando que o Hyde matou o Jekyll, até procuram o cadáver de Jekyll, mas não encontram. E perto de Hyde, eles veem uma chaleira fervendo, que era a droga que Jekyll usava, né? E eles encontram também no escritório uma carta. Olha que interessante, eles encontram uma carta endereçada ao Utterson e outra carta do Lion, que também já tinha morrido. E resumindo, as cartas revelam algo muito triste, que é que Henry Jekyll era o próprio Hyde, que ele criou uma droga para se transformar em Hyde, perdeu o controle, resultando em sua morte. E essa atitude de Jekyll aqui é decepcionante, porque ele demonstra ser um monstro e não consegue controlar, e ele tem, além disso, prazer em fazer a maldade. E uma parte do livro que mostra isso, eu vou ler aqui no Kindle, é quando o Jekyll fala, descrevendo ele próprio: ao respirar o primeiro alento desta nova vida, soube-me 10 vezes mais perverso, como se fosse um escravo vendido à minha maldade. Isso aqui demonstra o quanto o Jekyll foi imprudente, insensível e irresponsável ao não conseguir controlar o Hyde. Na verdade, eu não consegui controlar ele mesmo, porque o Hyde e o Jekyll eram a mesma pessoa. E leva ele a fazer coisas horríveis, e ele não tinha remorso, ele não sentiu nada, ele só tinha prazer em realmente fazer a maldade. E nas mãos de Edward Hyde ou nas mãos de Henry Jekyll, já que os dois eram o mesmo, qualquer coisa se tornava monstruosa. O ato de Jekyll de deixar essa natureza dele aflorar, de criar o Hyde, é irracional. E o começo desse livro, com o seu mistério, vocês veem, leva uma investigação e leva nessa tragédia, nesse desfecho horrível. Mas o mais importante disso tudo é a atitude de Henry Jekyll, ao se transformar em Hyde, porque com isso eu aprendi que eu devo controlar os meus vícios, né, ter domínio próprio, para não virar um Hyde da vida. E também, gente, a Bíblia declara em 1 Coríntios 10:13, que eu vou ler aqui, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Isso é a prova que o que o Jekyll fez era errado. E ao ler esse livro, gente, eu também lembrei o primeiro filme do Homem-Aranha, que lá tem um médico que quer se transformar em monstro, que se transforma em monstro, e acontece como aconteceu com o Jekyll, né? E também tem o Hulk do Homem-Aranha, o Hulk, que é um homem e se transforma em monstro. Eu, quando estava lendo o livro, eu não consegui perceber que Jekyll era Hyde. Eu achava, como os personagens acharam, eu achei que Jekyll era uma pessoa boazinha e Hyde era aquele ladrão, aquele monstro, e que realmente Hyde tinha matado o Jekyll. Foi isso que eu achei. Até que o autor declara que Hyde e Jekyll são a mesma pessoa, e o Jekyll mesmo fala, né, que ele era Hyde e fez uma poção para se transformar em Hyde. Então, eu não sei vocês quando estavam vendo o resumo, mas eu mesmo tomei um susto e fiquei assustada, assim. Que o próprio Jekyll fez uma poção para ele se transformar em Hyde, né? Então, gente, se vocês gostaram desse resumo, lembraram também desses filmes, escrevam aí nos comentários e se inscreva no canal, ative os sininhos para mais notificações, deixe seu like aí se você gostou e eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo. Então, beijos pra vocês, vejo vocês no próximo vídeo.